Em um dos vídeos anteriores, eu falei sobre o básico sobre investimentos. Se você é iniciante em investimentos, com certeza o vídeo é ideal para você. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os principais tipos de investimento. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Investir é uma das formas mais eficazes de se construir riqueza ao longo do tempo e alcançar a independência financeira. Com uma ampla variedade de opções de investimentos disponíveis, isso pode ser um desafio para iniciantes. Hoje vamos explorar os principais tipos de investimento, incluindo suas características, vantagens e desvantagens, ajudando a fornecer uma visão clara para quem quer e deseja começar a investir. Renda fixa. A renda fixa é uma categoria de investimento onde o investidor sabe antecipadamente quanto receberá ao final do período de investimento. Esse tipo de investimento é geralmente considerado o mais seguro em comparação com a renda variável, pois oferece retornos previsíveis. Dentro da renda fixa existem várias subcategorias, como títulos do Tesouro Direto, que são títulos emitidos pelo governo brasileiro para financiar suas atividades. Como exemplos, podemos incluir o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado. O Tesouro Selic, por exemplo, acompanha a taxa Selic e é considerado um dos investimentos mais seguros do mercado. Ele é ideal para aquela famosa reserva de emergência. Certificados de depósito bancário, os CDBs, são emitidos por bancos e oferecem rentabilidade baseada em percentual do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. CDBs têm uma boa relação risco-retorno e são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até um certo limite. Letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que são as famosas LCIs e LCAs. Eu já tenho vídeo falando sobre isso. Esses títulos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que pode torná-los atraentes. Eles são lastreados por empréstimos feitos no setor imobiliário ou agronegócio. Temos também os debentures, que são títulos de dívida emitidos por empresas. As debentures costumam oferecer um retorno maior do que outros títulos de renda fixa, devido ao maior risco associado à saúde financeira da empresa. Vantagens da renda fixa: previsibilidade de retorno, menor risco em comparação com a renda variável, opções com liquidez diária, como o Tesouro Selic. Desvantagens da renda fixa: retorno geralmente menor do que em renda variável, especialmente em cenários de baixa taxa de juros. Pode não proteger totalmente contra a inflação em alguns casos. Renda variável, ações. Investir em ações significa adquirir uma pequena participação de uma empresa. Como acionista, você se torna coproprietário e pode participar dos lucros da empresa através de dividendos ou valorização das ações. A renda variável é conhecida por sua volatilidade, pois o preço das ações podem flutuar significativamente em curto prazo. Não sei se vocês já ouviram falar, existem as blue chips, são ações de empresas grandes e consolidadas, como Petrobras, Itaú, Vale, entre outros. Essas empresas tendem a ter maior estabilidade e são vistas como menos arriscadas. Também temos as small caps. Refere-se a ações de empresas menores que podem oferecer um maior potencial de crescimento, mas também apresentam maior risco devido à sua menor estabilidade. Dividendos. Algumas empresas pagam parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Ações de empresas que pagam bons dividendos são atraentes para investidores que buscam uma renda passiva. Vantagem das ações: potencial para altos retornos, possibilidade de ganhos através de dividendos e valorização de capital, participação no crescimento de empresas. Desvantagem das ações: alta volatilidade e risco, necessidade de conhecimento e acompanhamento constante. Também tem o risco de perda total do capital investido em caso de falência da empresa. Vamos lá, fundos de investimento. Fundos de investimento são veículos que reúnem recursos de vários investidores para serem aplicados em uma carteira diversificada de ativos. Cada fundo tem um gestor profissional que decide onde e como investir os recursos, conforme a política de investimento estabelecida. Existem diferentes tipos de fundos. Fundos de renda fixa investem predominantemente em títulos de renda fixa, são adequados para investidores conservadores que buscam segurança e retornos previsíveis. Fundos de ações investem em ações de empresas, podendo ser focados em setores específicos ou em empresas de diferentes tamanhos e mercados. Temos também os fundos multimercado. Tem uma estratégia mais flexível e pode investir em diferentes classes de ativos, como ações, renda fixa, câmbio, commodities, buscando diversificação e maior potencial de retorno. Fundos imobiliários investem em imóveis físicos ou títulos imobiliários. Os investidores recebem rendimentos mensais que são provenientes da locação ou venda dos imóveis. Vantagem dos fundos de investimento: gestão profissional e especializada,
diversificação de ativos com menor capital inicial, variedade de opções de acordo com o perfil de risco, desvantagem dos fundos de investimento. Taxa de administração e performance podem impactar os retornos, menor controle sobre as escolhas de investimento, possibilidade de perda de capital dependendo do fundo e dos ativos investidos. Imóveis. Investir em imóveis é uma prática tradicional e pode ser uma forma tangível de construir patrimônio. Imóveis podem gerar renda passiva através de aluguéis e valorizar ao longo do tempo. Compra e venda. Investidores compram imóveis para vender posteriormente a um preço mais alto, visando lucro com a valorização. Aluguel de imóveis. Propriedades são compradas e alugadas para gerar renda regular. Esse tipo de investimento requer uma gestão ativa e manutenção do imóvel. Fundos imobiliários. Como mencionado anteriormente, os fundos imobiliários permitem investir no mercado imobiliário, sem precisar adquirir um imóvel físico, com menos capital e maior liquidez. Vantagem dos imóveis. Potencial de valorização de longo prazo, geração de renda passiva através de aluguéis, investimento tangível. Desvantagem dos imóveis: baixa liquidez, dificuldade de vender rapidamente, custos elevados de aquisição e manutenção, risco de desvalorização devido a fatores econômicos ou regionais. Temos também as criptomoedas. As criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são moedas digitais baseadas em tecnologia de blockchain. Elas ganharam popularidade nos últimos anos devido ao seu potencial de altos retornos, mas também são conhecidos por sua alta volatilidade. O Bitcoin, a primeira e mais conhecida criptomoeda criada como alternativa descentralizada ao dinheiro tradicional. Altcoins, outras criptomoedas que surgiram após o Bitcoin, como a Ethereum, a Ripple, a Litecoin, cada uma com suas características e finalidades específicas. Tokens de projetos representam a participação em projetos específicos, muitas vezes relacionados a novas tecnologias ou startups. Vantagem das criptomoedas: potencial para altos retornos, diversificação em relação aos ativos tradicionais, facilidade de transações globais e segurança através da tecnologia blockchain. Desvantagens das criptomoedas: alta volatilidade e risco significativo de perda, falta de regulamentação clara em muitos países, vulnerabilidade e fraudes a cyberataques. Commodities são bens tangíveis que podem ser negociados em mercados futuros, como ouro, petróleo, soja e café. Investir em commodities pode ser uma forma de proteção contra a inflação e diversificação de portfólio. O ouro é considerado um porto seguro em tempos de incerteza econômica. O ouro é um ativo físico que tende a manter seu valor. Petróleo é um dos principais insumos globais, influenciado por fatores geopolíticos e econômicos. E na parte agrícola incluem a soja, o milho e o café, entre outros, que são influenciados por fatores climáticos e demanda global. Vantagem das commodities: proteção contra a inflação, diversificação de portfólio, demanda contínua e global. Desvantagens das commodities: alta volatilidade devido a fatores externos imprevisíveis, risco de perda de capital, exige conhecimento do mercado e fatores influenciadores. Temos também os investimentos internacionais. Investir no exterior pode proporcionar acesso a mercados mais desenvolvidos e diversificados. Além de proteger contra riscos econômicos locais, existem várias formas de investir internacionalmente. Ações internacionais: investir diretamente em ações de empresas estrangeiras como a Apple, a Google ou a Amazon. ETFs internacionais: fundos de índice que acompanham o desempenho de mercados específicos ou setores globais. E fundos de investimentos no exterior, fundos que aplicam em ativos de outros países, proporcionando diversificação geográfica. Quais são as vantagens de investimentos internacionais? Uma diversificação geográfica, acesso a mercados de empresas globais, proteção contra riscos locais e cambiais. Já suas desvantagens são exposição ao risco cambial, taxas e custos associados a transações internacionais, necessidade de conhecimento sobre mercados e regulamentações estrangeiras. Podemos concluir que conhecer diferentes tipos de investimento é crucial para construir uma carteira diversificada e alinhada a seus objetivos financeiros e perfil de risco. Cada tipo de investimento tem suas próprias características, vantagens e desvantagens, e o melhor caminho é combinar vários deles. Muito bem, espero que tenham gostado do conteúdo, um grande abraço e até a próxima.